Nós tínhamos nos comprometidos em trazer alguém para falar, quem conhece realmente a fundo a lei, que fala sobre a audiência de custódia. O que é a audiência de custódia? Como surgiu a audiência de custódia? Para que serve essa audiência de custódia? Essas três perguntas, esses três questionamentos, nós vamos fazer agora. O Evânio vai trazer como surgiu, para que é que serve e hoje qual é a realidade da audiência de custódia. Advogado Evânio Araújo, seja bem-vindo, boa tarde. A nossa TV Cidade Oeste é o programa Rota 172. Boa tarde, Ítalo Micael. Como é? Lindão, é? Lindão. Boa tarde, Lindão. Prazer imenso encontrá-lo aqui. Eu quero fazer uma entrevista com o Lindão ali como câmera, é show de bola. Eu queria agradecer a Ítalo a oportunidade de me trazer de volta a esta emissora. Já estive aqui outras vezes. Essa emissora é uma das poucas emissoras que não me pôs censura, aí demais, inclusive a rádio, a exceção de uma, posso citar o nome? Pode. A exceção da RPC é a única que não me colocou restrição, porque eu costumo dizer o que eu penso. Não sou dono da verdade, mas costumo dizer o que eu penso. Respondendo a sua pergunta, Ítalo, uma coisa que me chamou a atenção de cara foi você relatar a questão da criminalidade. Em verdade, essa audiência de custódia, ela não tem, o grande problema da audiência de custódia é que a polícia tem raiva dela, o Ministério Público tem raiva dela, a sociedade, por falta de esclarecimento, como você muito bem disse, por falta de divulgação, de comunicação, não sabe o que é. Porque para você, telespectador, o que você acha é aquilo que a polícia normalmente diz: eu prendi um vagabundo e ele já está solto. É preciso que você entenda que nem todo mundo, e olha que eu tenho alguma experiência na área penal, posso dizer isso com muito orgulho, eu não tenho clientes que praticaram crime hediondos, eu não tenho clientes estupradores, eu não tenho clientes traficantes. Eu tive já clientes que foram acusados de ter envolvimento com o tráfico, mas consegui provar inocência. E eu posso dizer com muita segurança, nem todo mundo que está preso é bandido. Tem muita gente preso que era para estar fora e tem gente botando gente na cadeia que era para estar preso. Esse é o nosso país. Essa audiência de custódia, ela deveria ter surgido por uma ideia dos nossos parlamentares. Mas a inoperância dos nossos parlamentares é tamanha que existe um projeto de 2011, é o projeto de lei 554, se eu não me engano, esse é o número de 2011, que está lá, trata da audiência de custódia. Mas como nunca foi avaliado, nunca foi colocado em pauta, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para minimizar as questões de presídio, desafogar os presídios, olha só o que é a ironia. Quando você diz que criar as audiências de custódia para evitar que as cadeias enchem, você já está deixando subentendido que não temos mais onde botar preso. Não é assim que se pensa? Com certeza. Aí o que é que a sociedade, o que é que você vai pensar? Pô, como é que não prende mais? Como é que o cabo é preso em flagrante, aí chega 24 horas depois ou 10 minutos depois ele está no meio da rua porque um juiz soltou? Essa pecha foi criada pela própria polícia na maior parte. Por quê? Porque o policial tem raiva, sempre teve e vão continuar tendo, pelo fato deles prenderem e o cara ser solto. Mas sabe o que é o problema, telespectador? É que a polícia normalmente, quando isso acontece, é porque eles fizeram mal feito o trabalho deles. Se a polícia tivesse investigado corretamente, se a polícia tivesse coletado provas suficientes, quem fosse preso ficava.
O problema é que se prende a toque de caixa, se prende a granel. E quando se prende a granel, quando se faz as coisas mal feitas, aí os advogados, eu e meus colegas, trabalhamos em cima desses erros. A maioria das solturas são em cima de erros do procedimento policial. A grande maioria. Ou seja, a insatisfação que você está sentindo, a revolta, não é com o advogado que soltou o sujeito. O advogado não solta ninguém, ele defende um direito, ele levanta uma hipótese, uma tese. Se eu levantei uma tese e ela foi aceita, é porque quem acusou fez de forma equivocada. Ou fez de forma amena. E aí você perguntaria, mas por que equivocada? A exceção das prisões em flagrante. E o que é a prisão em flagrante? É aquela que você pega o criminoso, a pessoa que está cometendo o ilícito penal, no ato. Ou imediatamente após. Ou em perseguição, prende algum momento depois, às vezes até dias, desde que essa perseguição seja continuada. Nestes casos, especificamente, é mais difícil a soltura. Por uma razão bem simples. Não há argumento contra fatos. O cara foi pego com a mão na massa. Nesses casos especificamente, aí o juiz vai analisar o quê? Como ele praticou o ato? Ele usou a força, ele usou arma, ele foi violento, foi com o auxílio de mais alguém, tinha criança, todos esses detalhes o juiz vai analisar. Ele é réu primário, foi a primeira vez, é reiterado. Se o juiz achar, isso é promovido um debate na hora da audiência de custódia. Se o juiz achar, após o debate, que o crime, o delito praticado é um delito de pequeno, não valor econômico não, mas de pequeno significado, que há a possibilidade, eu acho que principalmente quando o cara é primário, se deve dar uma oportunidade. Até porque, quem de nós não conhecemos, se não temos na família, alguém que de uma forma ou de outra já praticou algum ilícito? O problema é que na nossa família, nos nossos amigos, a gente ameniza. Esse é o fato. Mas o outro, aquele que você tomou notícia que ele fez, você não está nem aí. É aquela velha história, quem tem rabo de palha não toca fogo no rabo dos outros. Mas esse ditado nós não aplicamos nesse momento. Resumindo, qual é o problema que nós temos? A ausência do Estado. O Estado é inoperante. E quando eu me refiro ao Estado, é a máquina administrativa no todo. A polícia militar trabalha insatisfeita. Sabe por quê? Porque ela faz o trabalho preventivo, ostensivo na rua, prende, traz, e a polícia civil, com algumas exceções, facilita. Porque a polícia militar, gente, ela apenas detém o sujeito. Não é a polícia militar que dá início ao inquérito. Ela apenas pratica o ato contenor. Traz e entrega à Polícia Civil. E a Polícia Civil pega os elementos trazidos e a partir deles vai fazer o trabalho investigatório. Se esse trabalho é bem feito ou não, aí é outra história. Só para você, telespectador, entender, já tivemos vários, não só é um caso, Ítalo, onde a polícia militar traz o sujeito, entrega e não tem quem receba. Simples. Porque o policial militar, ele não pode prender uma pessoa, mesmo que presa em flagrante, ele não pode prender e reter essa pessoa por tempo indeterminado. Ele não tem competência para isso. O que obriga ele a levá-lo a uma delegacia especializada. Aí o que é que ocorre? A polícia chega lá, ou o delegado não está, ou não foi trabalhar, ou está de licença,
ou está de greve, e principalmente agora, nesse período agora, o direito de greve é deles, tudo bem, mas o Estado deveria ter pensado numa forma alternativa de substituir o grevista. Houve muitos casos de pessoas presas em flagrante agora, recentemente, que estão na rua, porque não tinha quem recebesse o preso. Evânio, uma pergunta aqui. Então, nesse caso, pelo telespectador pergunta, nesse caso, a audiência de custódia, ela, além de beneficiar, né, é a pergunta aqui, o acusado, a acusada, beneficia também o Estado, justamente pela inoperância, de certa forma, do próprio Estado em questão de condições? Olha, eu diria, eu não sei se o Estado se beneficia. Eu só sei de uma coisa, quem se ferra somos nós. Porque na hora que eu defendo lá atrás assim, na hora que o Estado não tem condições de executar uma investigação, na hora que ele não tem condições de manter uma pessoa presa, de juntar provas contra para sustentar uma acusação, ele não tem condições de julgar. E nem muito menos de prender. Gente, o que tem de gente preso com mais de anos, com mais de um ano, sem julgamento, é brincadeira. Aí vamos lá. Por quê? O processo judiciário é lento. O Ministério Público dá aqueles meros despacho. Às vezes, o juiz é uma figura inerte, ele não pode, eu repito, o juiz não pode agir se não for provocado. Ele tem que ser provocado ou pela defesa ou pela acusação. A defesa, se a acusação não fizer nada e for bom para a defesa vai ficar na sua. Esse é o grande problema. Então fica tipo aquela coisa assim de um faz que faz, o outro faz que faz, e a gente vai se ferrando com a história. Mas a culpa é do judiciário, exclusivamente do judiciário, de mais ninguém. Evânio, uma pergunta aqui. O senhor concorda com essa frase em relação a Antônia Maria está no Planalto 13 de Maio, que a mesma lei que pune é a lei que liberta? Antônia é muito... Funciona desse jeito? Sendo bem direto, funciona desse jeito? É mais ou menos assim. O problema, Antônio, não é a mesma lei, vou só fazer uma correção. O mesmo homem que pune é o mesmo homem que liberta. A mesma lei, ela só pune ou só liberta, ela não faz as duas coisas. Quem determina a prisão é o homem, é um juiz. E quem solta também é um homem, é um juiz. A lei não existe nenhum artigo no Código de Processo Penal que prenda e solte. Ou ele prende ou solta. O problema é que é o homem, um ser humano passível de influência, passível de erro, que é o mesmo que prende, que condena, que condena, posteriormente é o mesmo que solta. E outro questionamento em relação aqui às brechas da lei, que é onde muitas das vezes a gente ouve de alguns profissionais de advocacia e diz: a gente trabalha de acordo, as leis oferecem brechas. Eu discordo. Não é a lei que oferece brecha. Os executores da lei é que erram e deixam brecha para a gente trabalhar. Eu acabei de dizer lá atrás. Mas o doutor Evânio, não vou... Mas se que o executor da lei é o juiz, mas... Não. Quem é que executa? Quem executa as provas, quem elabora as provas é a polícia. Sim, a polícia. Aí o juiz, ele só pode atuar em cima do que ele tem na mão. Não é? Certo. Vou lhe dar um exemplo. Vamos ver se a gente consegue entender aqui bem simples. A polícia prende, o Ministério Público denuncia. Ponto. 99% dos promotores, 99%, eu não vou correr o risco de dizer 100%, porque talvez tenha um que tenha adotado uma política diferente. Já teve quem fizer. 99% dos promotores oferece a denúncia única e exclusivamente no inquérito que recebe. Tal qual o delegado entrega, ele denuncia. E o que é que acontece? O juiz tem que receber ou não aquela denúncia com que chega. O juiz não pode corrigir.
O juiz não pode dizer, ei, isso aqui está errado. De jeito nenhum. Aí vem a questão da brecha, que não é da lei. A brecha é num erro formal cometido ou pelo policial ou pelo Ministério Público, que foi omisso em não requerer, em não determinar que a Polícia Civil investigue e preencha determinada lacuna. Hoje, Mossoró, eu não vou falar em Brasil nem estado não, falar Mossoró, a realidade hoje de Mossoró. Qual é a realidade hoje de Mossoró, como é realizado, como é feito a audiência de custódia? Aí, é assim, a audiência de custódia, normalmente, com essa pandemia mudou tudo. Quando a coisa é presencial, quando eu disse, se eu tivesse a oportunidade de dizer a você, presencialmente, o que eu estou falando aqui, você ia ter uma percepção melhor da minha segurança, da minha firmeza, do meu olhar. Isso é um fato. Na hora que eu me prevaleço, eu sou obrigado a aceitar uma coisa à distância, feita por uma câmera de um celular ou qualquer coisa parecida, eu estou permitindo, como a gente faz aqui, como vocês fazem na televisão, o lindão lá deu um toque para você de uma coisa, você aproveitou e fez. Então, só aí já tira uma parte do compromisso da lisura do ato. Ponto. E a gente faz audiência, essas audiências virtuais, onde tecnicamente as testemunhas deveriam estar isoladas. E na verdade, para onde é que as testemunhas vão? Para os escritórios dos advogados. O advogado monta a banquinha dele onde? Perto do banheiro, por exemplo, aí o juiz diz, dá uma rodada na Câmara. O advogado já sabe que ele vai pedir para dar rodada na Câmara. Eu vou rodar a Câmara e não vai ter ninguém. Tá, obrigado, beleza. Pá, pronto, pode vir, o cara chega, pronto, ali é só bilhetinho, o cara deu o que o cara mandar. Né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? Aí, olha, só para concluir a sua pergunta. Algum de vocês foi ao fórum recentemente? Quando não tinha pandemia, né, eu creio que Mossoró hoje tem mais de 20 magistrados. Desses mais de 24 são da esfera criminal, 5. Desses 5, um deles é abnegado. Trabalhou inclusive no período pandêmico. O demais, um está em Tibau, o outro está em Fortaleza, está trabalhando. Não foi ele que inventou o Covid. Facilitaram, ele está lá. Isso os ministros fazem, ele está à distância. Aí pelos motivos que eu disse há pouco tempo atrás, essa distância tira do juiz a possibilidade de conversar, em particular com os policiais que são as testemunhas de acusação, tira a oportunidade do juiz interagir com o promotor de justiça para, às vezes faz isso, muitas vezes o juiz e o promotor de justiça combinam onde encaixar as coisas para poder a condenação sair, ou uma absolvição. Então essa distância não permite isso. E aos advogados, sincero e honestamente, ele se aproveita aí sim dessas falhas. Tem audiência de custódia que não acontece porque não tem advogado. Tem audiência de custódia que acontece porque eu vou participo. Só que eu não digo para Ítalo, olha, Ítalo, eu vim, mas é só para esse ato. Aí o crime de Ítalo foi uma coisa besta, Ítalo foi para casa, porque o juiz pode entender que ele não precisa ficar detido. O juiz pode aplicar uma sanção, como por exemplo usar a tornozeleira, ou outro tipo de sanção que ele achar conveniente, se apresentar de mês em mês no fórum. Gente, são várias alternativas. Ítalo não tem discernimento para entender tudo, e ele fica achando que está liberado. O processo anda em nome do advogado, Ítalo não sabe o que é que está acontecendo, muitos são presos novamente, entre aspas, inocentes, sem saber porque foi preso. É aquele processo de anos, às vezes de 10, 12 anos. Teve um caso recentemente aqui em Mossoró, 12 anos que o cara trabalha, vota,
trabalha, vota, ele teve outra coisa. Tirou carteira de segunda via, carteira de identidade, tudo. Com mandado de prisão e não era preso. Foi preso, sabe como? Acidentalmente, porque a vizinha denunciou que ele criava passo clandestinamente. A polícia prendeu por acaso. Evânio, gostaria de agradecer pela disponibilidade e já fica o convite para que outras vezes o senhor possa continuar conosco trazendo essa temática, dado continuidade e outras temáticas. Só para fechar isso, eu pensar que o assunto é muito extenso, só para fechar isso, para reforçar, o CNJ foi quem tomou a iniciativa de criar as audiências de custódia. Não foi uniformizado no país inteiro, primeiro São Paulo, depois o STF terminou acolhendo essa hipótese e os nossos deputados federais têm um projeto nesse sentido engavetado há 10 anos e nada foi feito. Nós, você, eu, Ítalo, nós temos a obrigação de cobrar isso. Cobrem dos seus deputados. Tem tantas redes sociais aí, meta o pau nas redes sociais. Temos que fazer alguma coisa. Enquanto formos inertes como somos, nós não vamos a lugar nenhum e nem temos a legitimidade de cobrar de quem direito. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Estarei sempre que precisar. Hoje eu estou meio afônico, mas é assim mesmo. Então, muito bom e agradecer ao Evânio. O espaço vai estar sempre aberto.